Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn e hoje estou aqui para uma aula de História. Para iniciar, eu vou pedir a ajuda de vocês para a leitura do objetivo da aula de hoje. Vamos lá? Leiam junto comigo. Objetivo da aula: compreender o processo de ocupação do território paranaense, oeste e norte do Paraná. Ou seja, o tema da aula de hoje será a ocupação do oeste e do norte paranaense. Eu convido vocês a observarem com bastante atenção esse mapa que eu trago aqui. Tenho certeza que vocês já sabem que esse é o mapa do nosso estado, né, do Paraná. Esse mapa nem sempre teve esse formato que nós estamos vendo aqui. Antes, esta região, essas terras, pertenciam à província de São Paulo. E não existiam essas linhas aqui que nós já vimos na aula de geografia, que se chamam como mesmo? Quem aí lembrou da nossa aula de limites? Isso mesmo, então esses limites aqui ainda não existiam. Essa região pertencia à província de São Paulo. Porém, por alguns motivos, pessoas foram vindo aqui para essas terras, morando aqui, habitando essa região, até formar o estado da maneira como nós conhecemos hoje.
Para descobrir como aconteceu esse processo de povoamento, eu vou convidar vocês a chegarem aqui na bancada comigo e me contem quem aí gosta de quebra-cabeça. Nós temos um quebra-cabeça aqui bem grande e cada peça desse quebra-cabeça irá trazer para nós uma dica, certo? Por isso que elas têm cores diferentes. E junto com essa dica vem uma história de como aconteceu essa ocupação. Observem essa primeira peça. Não sei se vocês conseguem ver aí de casa, mas ela tem brilho. E esse brilho é dourado, por um motivo. O que será que brilho dourado lembra, hein? Um metal que é bem precioso. Acertou aí quem lembrou do ouro. O motivo dos primeiros habitantes terem chegado aqui nesta região foi em busca de ouro. Eram os bandeirantes. Os bandeirantes foram mandados pelo próprio rei de Portugal para procurar ouro nas terras do Brasil. Por que será que eles tinham tanto interesse nesse ouro? É porque na época eles utilizavam o ouro para fazer as moedas. Então era como se fosse o nosso dinheiro hoje. Naquela época era feito de ouro. Essa primeira região que os bandeirantes chegam é o litoral paranaense, certo? Eles encontram um pouco de ouro nessa região e logo essa notícia se espalha e cada vez mais pessoas vêm para essa região. Até que essa população vai aumentando e surge aqui a cidade de Paranaguá, entre outras cidades. Nós vamos hoje fazer referência só a Paranaguá para lembrar de uma das cidades, ter uma cidade como exemplo, mas várias outras cidades vão surgindo. A busca pelo ouro continua, então eles têm a ideia de entrar nessas terras procurando ouro, porém tinha uma muralha que dificultava tudo, uma muralha construída pela natureza. Quem aí lembra das montanhas juntinhas uma do lado da outra, o que elas vão formar mesmo? Lembram da Serra do Mar? Então, essa muralha natural dificultava o acesso às terras do interior do estado. Vencido esse obstáculo, eles conseguiram passar mais adiante e chegam em uma região plana. Olha só essa região plana. Nós vamos chamar essa região plana de Primeiro Planalto. Observem que nessa região também temos aqui o brilho dourado. Por quê? Porque também encontraram ouro nessa região. A notícia se espalhou, mais pessoas vieram para cá em busca de ouro e foi fundada então a cidade de Curitiba, que hoje é a capital do nosso estado. Essa outra peça do nosso quebra-cabeça já vai ter outra cor. Olhem aqui, a cor verde. Por que será? É que nessa região aqui aconteceu de maneira diferente, certo? Essa região aqui seria a região do Segundo Planalto. Essa cor verde é justamente para lembrar o verde dos campos. Aqui nessa região nós temos os Campos Gerais. Eu trouxe alguns amiguinhos aqui para ajudar a gente a lembrar o que aconteceu. Por aqui passavam, olha lá, eu tenho aqui um boizinho e um cavalinho, certo? Então, por aqui passavam esses animais juntos de alguns viajantes que iam levando eles, certo? Eles saíam lá do Rio Grande do Sul e iam em direção a São Paulo para serem vendidos na feira de Sorocaba. Essa passagem com esses viajantes, vocês conseguem lembrar como que é o nome desses viajantes? Quem aí lembra dos tropeiros? Os tropeiros que deram origem aqui a esta região e com a passagem deles foram sendo formadas várias cidades, entre elas a nossa cidade aqui de Ponta Grossa, olha lá. Então surge a cidade de Ponta Grossa. Eu vou até deixar os animaizinhos assim nessa direção para vocês lembrarem que eles passavam vindo para cá para serem vendidos, certo? Pelos tropeiros. O que acontecia? Com essa passagem das tropas, esses viajantes precisavam de pouso, precisavam de alimento, precisavam de um lugar para descansar. Então, algumas pousadas foram sendo formadas aqui.
Antes da passagem dos tropeiros já existiam algumas fazendas. Essas fazendas foram concedidas pelas sesmarias. Vamos lembrar lá o que são as sesmarias. Sesmarias eram porções de terra que o rei de Portugal dava para pessoas da confiança dele. E em troca, essas pessoas tinham que gerar algum lucro com essa terra, certo? Porém, esse não foi o motivo que levou à habitação aqui dessa região, ao aumento da população dessa região. Não foi esse motivo. O real motivo, o que realmente sim fez com que aumentasse a população, foi a passagem dos tropeiros. Vamos agora para a última peça do nosso quebra-cabeça. Vamos encaixar aqui. Eu só vou puxar ele para cá que ele está fugindo da mesa. Deixa eu arrumar nosso quebra-cabeça. Aí. Ótimo. Observem que essa peça é bem grande, é porque junto com ela vem várias histórias. Nós vamos começar observando daqui dessa parte de baixo, certo? Essa parte de baixo, antes só deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta região aqui é conhecida como nosso terceiro planalto, certo? Muito bem. Essa parte de baixo também é verde. Por que será? Porque assim como aqui a região do segundo planalto, também existiam campos por onde era muito fácil de passar com os animais. Ali os animais encontravam pasto, podiam descansar, certo? Então esses campos eram bem favoráveis para a passagem também dos tropeiros. Então os tropeiros também passavam por aqui em direção à Feira de Sorocaba. Agora, só faltou eu pontuar aqui para vocês. Aqui então foi fundada Guarapuava e essa região ficou conhecida como Campos de Guarapuava, certo? Agora nós chegamos nesta parte marrom do mapa e ela é marrom porque toda a habitação dela está ligada à questão da exploração da terra, certo? Nós vamos primeiro conversar sobre esta parte aqui. Esta parte seria a região oeste do Paraná. Aqui aconteceu primeiramente a ocupação. Nessa parte, as pessoas perceberam que havia muita erva mate e madeira. A erva mate é uma planta nativa dessa região. Portanto, elas vieram aqui para realizar essa exploração da erva mate e da madeira. Mais tarde, num segundo momento, também se desenvolveu a agricultura nessa região. Com isso, foram surgindo cidades também. Nós temos aqui o surgimento de Foz do Iguaçu, surgimento de Toledo, surgimento de Cascavel também, certo? Essas são somente algumas das cidades da região oeste. Né? Não dá tempo de nós conversarmos sobre todas elas, mas pelo menos assim, se vocês ouvirem falar de alguma dessas cidades, vocês já sabem em que lado do nosso mapa, em qual região do nosso mapa elas ficam. Pois bem, então ocorreu a ocupação do oeste e por último, por fim, aconteceu a ocupação do norte. Aqui no norte, a exploração da terra aconteceu de uma maneira bem diferente. Quero ver se vocês lembram de um produto que nós consumimos toda manhã, não posso falar de que maneira que a gente consome, senão eu vou dar dica. Quem aí acorda e a mãe já está esperando com aquele cheirinho gostoso, o que a gente costuma tomar? Vai muito bem com leite. Quem aí lembrou do café? Então, é exatamente o café que foi responsável pela ocupação dessa região aqui, da região norte. Essa região apresentava uma terra conhecida como terra roxa, que é uma terra muito favorável para o plantio do café. E as pessoas então começaram a vir para essa região com a intenção de plantar café ou de trabalhar nas lavouras de café. Em um outro momento, porque assim, o plantio do café, ele ajudou a ocupar essa região, mas ele não foi suficiente para ocupar toda a região do norte. Tinha muitos espaços vazios ainda no nosso mapa, no nosso estado, certo? Então, aí que entraram algumas companhias, certo? Que eram companhias de loteamento. Elas faziam a venda de terrenos de uma maneira facilitada, um pagamento facilitado, para que as pessoas tivessem interesse em vir morar aqui. A partir dessas companhias que surgem lá a cidade de Londrina, Maringá e Apucarana. Essas cidades são conhecidas como cidades planejadas, foram planejadas para
estarem aqui para que as pessoas pudessem ocupá-la, certo? Também são conhecidas como cidades cogumelo. Sabem cogumelo, aquele funguinho, aquele fungo que cria às vezes no jardim, no tronco da árvore? Então, o cogumelo, ele tem um crescimento muito rápido, muito rápido. E essas cidades também, elas foram sendo ocupadas de uma maneira assim que aconteceu muito rápido e por isso elas ficaram conhecidas como cidades cogumelo. Então tá joia, nosso quebra-cabeça está montado. Agora eu convido vocês então a voltarem aqui comigo para a telinha, que nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos primeiro falar então da ocupação do oeste do Paraná. Aqui nós temos no mapa de vermelho ali, bem a parte oeste do nosso estado. Então, como eu comentei com vocês, a ocupação do oeste do Paraná se deu em 2 momentos. O primeiro momento aconteceu entre o século XIX e XX, certo? Com a exploração da madeira e a exploração da erva mate. Observem nessa primeira imagem da exploração da madeira, que tem ali como se fossem jangadas de madeira. Essas jangadas estão em cima de um rio. Essas fotos são preto e branca porque elas são antigas, certo? Então, aqui nessa parte onde a madeira está colocada, é o leito do rio, certo? É as águas do rio. E essas jangadas, elas eram montadas, essas madeiras, colocadas ali depois de serem cortadas juntinho uma da outra, e o rio fazia esse processo de levar essa madeira até um outro local. Chegando lá nesse local, retirava-se a madeira do rio e então ela era colocada para venda, era cortado, era feito lá o tratamento dela para ser vendido. Aqui na imagem da exploração da erva mate, percebam que tem toda uma família ali fazendo o corte da erva mate. A erva mate, para quem não conhece, é aquela erva que dá para fazer o chimarrão, que nós somos acostumados aqui no sul. Também tem o tererê, o chimarrão seria com a água quente, né? O tererê com água fria, ou suco e saborizado, né? Também usado para fazer o chá. Então, a erva mate assim, começou a ser muito consumida, e por isso as pessoas se interessaram na exploração dessa planta que era nativa da região oeste. No segundo momento, perdão, tem aqui mais 2 imagens que eu quero que vocês observem. Essa primeira imagem é de uma serraria bem no meio da floresta, certo? Olha lá. Então, a madeira foi cortada, está sendo ali, já vai ser, cortaram a árvore, agora cortam a madeira em toras e depois ela vai descer pelo leito do rio para ser transportada para outras cidades, certo? E aqui nós temos a imagem de um depósito de erva mate. A erva mate, depois que ela era cortada, ela ficava num processo de secagem e só então ela vinha aqui para o depósito, onde ela era ensacada e depois vendida. Então, esse foi o primeiro momento de ocupação do oeste. O segundo momento se deve à agricultura, certo? Que aconteceu lá entre os anos 1930 e 1940. Nessa imagem vocês podem observar ali também uma família toda que trabalhava assim com a agricultura. Observem ali que estão com as enxadas na mão. Então elas trabalhavam nesse processo de agricultura e por isso várias pessoas foram vindo para a ocupação da região oeste. Muito bem. Eu trago aqui para vocês algumas curiosidades sobre as cidades que nós vimos ali, que foram sendo fundadas na região oeste. Então, a primeira delas é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi concebida como cidade em 1881, certo? E os primeiros habitantes dela estavam lá interessados pela exploração da erva mate. A cidade de Foz do Iguaçu é muito conhecida, né? Porque ela abriga as cataratas do Iguaçu. Olha só que imagem bonita das cataratas. Para vocês terem uma ideia, são mais de 270 quedas d'água. Pense, gente, é muita água, né? É um ponto turístico que vale a pena visitar. Outra cidade que foi fundada foi Toledo. Toledo, primeiramente, pertencia ali à região de Foz do Iguaçu. Porém, em 1951, foi separada de Foz do Iguaçu, sendo transformada em uma cidade. Toledo é conhecida por causa do seu solo fértil, ideal para o plantio de grãos. Ela até ficou sendo conhecida como a capital do agronegócio. Vejam só que legal. Olha a imagem bonita de Toledo.
Outra cidade é Cascavel. Cascavel, ela primeiramente foi ocupada pelos espanhóis em 1557. Porém, poucas pessoas ficaram residindo ali nessa região. A ocupação verdadeira se deu, teve a passagem do torperismo também por essa região, mas a ocupação verdadeira se deu no final da década de 1910, com o ciclo da erva mate também. Aqui temos uma imagem, né, da cidade de Cascavel. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a ocupação do norte do Paraná, certo? Que fica aqui mais nesta área acima do mapa. Então, a ocupação do norte do Paraná, para vocês se recordarem como que ela aconteceu, é só observar essa imagem. Que planta será que nós temos aqui, vermelhinha? Esse daqui, para quem não conhece, é o café. Tem o café ali ainda no pé, vermelhinho, e aqui já tem o grão de café. Depois esse café ele é torrado, moído, daí que ele vai parar lá na nossa casa para a gente poder passar o café, certo? Então, vamos ver algumas cidades que foram surgindo, né, ao longo da história da ocupação do norte do Paraná. A primeira cidade que eu vou comentar com vocês é Londrina. Londrina foi efetivada como município em 1934, certo? E ela se tornou uma importante intermediação de produtos. Ela ficava próxima a São Paulo, então ela era uma cidade ideal para fazer esse transporte dos produtos para chegarem aí em outras cidades do nosso país. Outra cidade que nós vamos observar agora é Maringá. Maringá teve o seu primeiro lote de terra vendido em 1938, certo? Foi inclusive vendido por um alemão que estava fugindo, sabe, de momento de conflito no país dele e veio se refugiar aqui no Brasil. Então ele faz a compra desse terreno, se muda lá para Maringá e mais pessoas começam a fazer a mesma coisa até que se aumenta essa população e acaba virando aí uma cidade também. Então, a fundação de Maringá enquanto cidade aconteceu no ano de 1947. Essa imagem que eu trago para vocês de Maringá tem aqui a presença da Catedral de Maringá. Essa catedral tem uma história muito legal sobre ela. Ela foi construída inspirada em um foguete, por isso que ela tem esse formato, olha que bacana. Mais precisamente no foguete Sputnik 2, foguete russo. É possível você entrar nessa catedral e subir todas as escadas que são construídas em espiral, chegar até o topo aqui da torre e observar toda a cidade de lá de cima. Pensem que bacana. Vamos para a próxima cidade. Próxima cidade é Apucarana, certo? Então, ela foi fundada em 1944 e antes disso ela pertencia a Londrina. Apucarana fica bem próximo ali de Maringá e de Londrina. Por quê? Porque a intenção da fundação ali de Apucarana era justamente que ela pudesse ajudar a abastecer essas duas cidades. Por isso que elas ficam tão próximas. Observem aí a questão do planejamento no surgimento dessas cidades. Chegou a hora do nosso quiz. Eu quero ver quem conseguiu prestar atenção na aula de hoje, certo? E vai responder corretamente essas perguntas aqui. Então, se posicionem bem confortavelmente aí na casa de vocês. Eu vou fazendo a leitura das perguntas e vocês vão respondendo aí na casa de vocês. Combinado? Vamos lá para a primeira pergunta? Pergunta número 1. Qual foi a primeira região ocupada pelos bandeirantes, onde hoje é o nosso estado? Então, pensem lá, nosso estado é o Paraná. Tentem lembrar do nosso quebra-cabeça. Por qual região que nós iniciamos a ocupação, a contar a história da ocupação ali do nosso estado? Temos como opção de respostas. Letra A, os Campos de Guarapuava. Letra B, o primeiro Planalto. E letra C, o litoral. Quem aí falou que a ocupação do estado se deu pelo litoral, letra C, parabéns, prestou atenção. Vamos para a segunda pergunta? Quando o primeiro Planalto foi ocupado, a primeira povoação deu origem a qual cidade? Primeiro Planalto foi Curitiba,
Foi Paranaguá ou foi Ponta Grossa? Lembram-se do primeiro Planalto? Vocês já viram várias vezes nas nossas aulas aqui da TV. Acertou quem respondeu a letra A, Curitiba. Curitiba foi a cidade que foi fundada ali no primeiro Planalto. Vamos para a pergunta número 3? O que motivou a ocupação do território onde é hoje o estado do Paraná? Letra A, erva mate. Letra B, ouro. Letra C, madeira. Prestem bastante atenção nessa pergunta. Por que se iniciou a ocupação do estado do Paraná? O que primeiramente eles buscavam aqui na nossa região? Lembraram? Acertou quem respondeu ouro, certo? Vieram pelo litoral paranaense os bandeirantes, né, procurando ouro. Então esse foi o primeiro motivo. Depois foram sendo encontradas outras coisas, né? Tivemos a participação dos tropeiros no segundo Planalto, tivemos o ciclo da erva mate e da madeira no terceiro Planalto, na região oeste, tivemos o café na região norte. Mas o início de tudo se deve ao ouro. Tudo começou em busca do ouro. Pergunta número 4 agora. As sesmarias que já existiam aqui na região onde hoje está o município de Ponta Grossa receberam o movimento de qual ciclo econômico? Esta eu não vou dar dica. Não vou dar dica porque essa vocês precisam saber. Letra A, agricultura. Letra B, tropeirismo. Ou letra C, indústria. Bom, se nós estamos falando do município de Ponta Grossa, então o ciclo econômico que nós sabemos que passou por aqui foi o tropeirismo. Parabéns para quem acertou essa. Vamos lá para a pergunta número 5. Com o movimento das tropas, surgiram no segundo Planalto Paranaense vários pousos que se tornaram cidades. Isso é correto ou errado? Será que é correto? Com o movimento das tropas, surgiram no segundo Planalto Paranaense vários pousos que se tornaram cidade. Então, pessoal, é correto, né? Corretíssimo. Foi exatamente assim que aconteceu com a nossa cidade. Vamos para a pergunta número 6? A região onde hoje é o estado do Paraná, ocupada depois do segundo Planalto, foi o litoral paranaense, o norte do estado ou os campos de Guarapuava? Pensem bem. Vou ler mais uma vez a pergunta. A região onde hoje é o estado do Paraná, ocupada depois do segundo Planalto, foi. Qual região será que foi ocupada depois do segundo Planalto? Lembraram aí que também estava verde lá no nosso mapa? Foram os campos de Guarapuava. Joia! Vamos para a pergunta número 7, então. Quando se deu a ocupação do oeste paranaense, o que foi explorado? Gravaram o que foi explorado no oeste paranaense? Então tenho certeza que vocês não vão ter problema para responder essa daqui. Letra A, madeira e erva mate. Letra B, ouro. Ou letra C, café? Qual foi mesmo? Madeira e erva mate. Parabéns aí para quem acertou. Pergunta agora número 8. Entre as cidades que surgiram no oeste paranaense, podemos destacar oeste paranaense. Será que é letra A, Curitiba? Letra B, Foz do Iguaçu? Ou será a letra C, Paranaguá? Qual cidade dessas está no oeste paranaense? Qual será? Acertou lá quem falou Foz do Iguaçu. Muito bem. Vamos então para a pergunta número 9 agora. A última região a ser ocupada no estado do Paraná foi? Será que foi sudoeste, região norte ou a região oeste? Qual será dessas três regiões que foi ocupada por último no mapa do Paraná? Lembraram? Acertou aí quem falou a região norte, né? Devido ao ciclo do café que nós já conversamos. E agora vamos lá para a nossa última questão. Produto que movimentou a ocupação da região norte do estado. Eu já dei a resposta. Quem aí prestou atenção? Será que foi o café? Será que foi o ouro? Ou será que foi a madeira? Vamos lá, letra A, B ou C? Tenho certeza que vocês acertaram, né? Foi a letra A, o café. Muito bem. Então,
Eu queria muito agradecer a participação de vocês que ficaram comigo até agora. Espero que vocês tenham aprendido muito hoje, que nós tenhamos conseguido alcançar o objetivo da aula de hoje. Então, um abraço especial para todos vocês. Também quero muito agradecer às professoras Adriana, Andresa e Marli, que me ajudaram na montagem dessa aula. Elas são lá da Escola Ruth. Um abraço grande de gratidão para essas professoras. Também quero agradecer a professora Adriana, da Escola Maria Elvira, que também me ajudou. Muito obrigada e muito obrigada especialmente a vocês. Até a nossa próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Tudo bem com vocês? Acordaram animados hoje para a nossa aula? Lembrando que a nossa aula de Ciências da Natureza, ela é organizada por um grupo de professores que faz parte do grupo de pesquisas de aula, certo? Também quero mandar um abraço bem grande para todos os professores da rede do ensino, do município, que estão aí também nos assistindo, assim como você, aluno do 4º e 5º ano. Bom, vocês recordam das 3 palavras que norteiam as nossas aulas? Sim? Eu sei que sim, mas vamos lá só para a gente relembrar, só para nós relembrarmos conhecimento, experiências e investigação, Lembrando que uma boa experiência, uma boa investigação e principalmente uma observação em tudo aquilo que está sendo feito, ela vai ampliar cada vez mais o nosso conhecimento, certo? E falando em conhecimento, vocês recordam do que nós trabalhamos lá na semana passada? Vamos ver? Micro-organismos. Vocês lembram o que são os micro-organismos? Lembram de toda a aula que nós falamos? Bom, micro-organismos são uma forma de vida que nem sempre podem ser visualizadas sem auxílio de um microscópio e que podem ser encontrados em todos os lugares. Lembraram? E também lembraram, quero que vocês falem antes de eu colocar aqui, quais eram os tipos de micro-organismos que nós vimos na aula passada. Lembram? Lá na semana passada? Trouxeram já na memória? Então vamos ver? As bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos. Muito bem. Bom, nós falamos que existem micro-organismos que ajudam na decomposição de restos de animais e vegetais, que vão contribuir para o equilíbrio ecológico, do meio ambiente. Nós vimos também que existem micro-organismos que, quando eles vão buscar o seu alimento, eles acabam entrando em outro ser vivo, causando doenças. E também vimos que alguns tipos de micro-organismos, eles são importantes para que nós possamos ter alimentos como o iogurte, o queijo, o pão, certo? Que é durante a alimentação deles, a nutrição deles, que eles vai acontecer a fermentação e esses produtos vão aparecer, o iogurte e o queijo, por exemplo, certo? Bom, e se vocês têm uma memória bem boa, que eu sei que tem, vocês vão lembrar que eu falei que ia trazer novamente aquela experiência que nós fizemos na aula. Lembram? A cultura de bactérias? Então, eu trouxe para vocês verem. Bom, só recordando, a nossa experiência, ela consistia em passar o dedo sujo, a mão suja na gelatina, e a outra quando eu passei o álcool em gel para manter a mão, considerando a mão limpa. Vamos ver o que aconteceu? Então, vamos lá. Então, primeiramente, não vou abrir essa aqui primeiro, vou abrir essa aqui primeiro. A mão limpa. Rolar o potinho, certo? Uou, professora, olha só. Eu tenho aqui o surgimento
de um micro-organismo. A nossa gelatina ela fez um pouquinho de espuma, mas é possível verificar. Eu tenho aqui também e tenho aqui, certo? Lembrando que eu passei o dedo mais ou menos no meio, tá? Então, mesmo utilizando o álcool em gel, apareceram micro-organismos, certo? Agora nós vamos verificar o potinho onde nós passamos o dedo, lembram lá? Olha só o que aconteceu aqui. O aparecimento de muitos outros micro-organismos, certo? Então, pessoal, quero ver se nós conseguimos verificar assim. Olha lá, conseguem ver a diferença? Bom, o que eu quero colocar para vocês? Que mesmo eu mantendo uma higiene adequada, ainda assim os micro-organismos estão por volta. Bom, lembram da questão que eu levantei para vocês? Que será que esses micro-organismos aqui, eles poderiam ter, existem as hipóteses, eles poderiam ter estado na borda do pote, ou eles entraram com o ar que no momento onde eu fechei a tampa, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que é importantíssimo nós mantermos uma higiene adequada, uma higiene corporal e principalmente das mãos. Por quê? Vocês perceberam a diferença, certo? Quando eu não limpei a mão, quando eu usei a mão suja, apareceu muito mais micro-organismos, muito mais bactérias, certo? Então, sempre lembrando, todo cuidado é essencial, certo? Não só pelo momento que nós estamos passando agora, mas crie um hábito, porque a mão nós tocamos em todos, nós tocamos em objetos, nós tocamos em superfície e nós não conseguimos ter noção de quantos micro-organismos tem na nossa mão. Então, se eu manter um hábito de manter a mão, né, lavando ela frequentemente, eu vou estar cada vez mais longe de todos os tipos de micro-organismos, certo? Muito bem. Então, só para reforçar que eu prometi para vocês e eu trouxe as nossas bactérias. Bom, lembram também que os micro-organismos, eles vão buscar o nutriente para nutrir a sua célula, certo? Nós vimos que os micro-organismos, a maioria deles é unicelular, ou seja, apenas uma célula ele tem, certo? Nós vimos que nós temos a célula eucarionte, quando ela tem a membrana separando todo o material genético, né, as características da célula. Nós temos as organelas e nós também temos a célula procarionte, quando o seu material genético, as suas características se misturam no corpo da célula, certo? Bom, assim que esses micro-organismos vão buscar o seu nutriente para manter essa célula viva, nós, seres humanos, também. Qual é a diferença nossa para o micro-organismo? A maioria dos micro-organismos tem uma célula. Nós, pelo contrário, nós temos bilhões de células, nós temos trilhões de células para formar o nosso corpo, certo? E aí, nós também vamos buscar o alimento para nutrir essas nossas células, certo? Porque assim como os micro-organismos, nós somos seres heterótrofos, ou seja, nós não produzimos o nosso alimento, certo? E pensando nisso, nesse conceito de que nós vamos buscar o alimento para nutrir as nossas células, nós vamos ver o objetivo da nossa aula. Vamos lá?
Conhecer o corpo humano como um sistema integrado. Bom, para nós chegarmos nesse objetivo, nós vamos precisar de uma pergunta, não vamos? Então vamos ver qual é? Como funciona o nosso corpo? E aí, você aluno do 4º ano, você aluno do 5º ano, você já pensou como funciona o seu corpo? Não? Ou sim? Se não pensou, nós vamos pensar juntos. Se você já pensou, vamos ver o que é que você já tem aí na sua cabecinha, jogando para mim as hipóteses. Lança aí para mim, vamos lá? Ele funciona usando o oxigênio? Ele funciona usando os nutrientes dos alimentos? Ele funciona realizando movimentos? Ele funciona fazendo os nutrientes e o oxigênio circular pelo corpo? E aí? O que vocês acham? Todas as nossas hipóteses levantadas pensando no nosso corpo, mas antes de nós entendermos um pouquinho sobre ele, nós vamos precisar entender o que significa integração. Essa palavra aqui, vamos pensar nela só um pouquinho. É algo que está integrado, né? Em conjunto. Se nós pegar só o finalzinho, ação, integração, ação em conjunto. Será? Vamos pensar? Para ajudar nós a pensarmos melhor, nós vamos ver algumas imagens. Vamos lá? Ver o que é que nós tiramos da nossa caixa. Então, dentro da minha caixa, eu tenho uma carcaça de carro. Tá. Eu tenho um motor. Então tá. O que será que isso tudo tem a ver com o corpo? Não sei. Eu tenho um pneu. Professora, mas e aí? Calma. Eu tenho uma bomba de combustível. Tá. Muito bem. Tá. Vamos analisar agora as nossas imagens. O pneu sozinho funciona? Não. Né? Não. O motor sozinho funciona? Não. A carcaça do carro sozinha funciona? Não. A bomba de combustível sozinha funciona? Ela tem função sozinha? Não. Agora, se eu juntar todas essas peças, né, eu vou montar o meu veículo, o meu carro, mas mesmo assim, né, juntando lá a carcaça, o motor e o pneu, ele ainda não vai funcionar. Ele vai precisar de quê? Do combustível, que nós vamos achar lá no posto de gasolina, né? Lá no posto de combustível, certo? Então, para que o carro funcione, ele precisa ser alimentado por uma energia, né? Assim é o nosso corpo. Para que ele funcione, nós precisamos de um dos itens. Nós precisamos de outros itens, mas um deles nós vamos conversar hoje, que é o alimento, certo? Mas antes de nós falarmos sobre alimento, nós vamos ver como o nosso corpo, quais são as peças que compõem o nosso corpo, né? Então, nós vamos lembrar que nós iniciamos por uma célula. Essa célula ela vai se dividindo, vai se multiplicando, certo? Aí um conjunto
das mesmas células, as células com as mesmas características, vai formar um tecido, certo? O tecido, né, na sua característica, ele vai formar um tipo de órgão. E esse órgão, ele vai ter uma ação dentro do corpo, mas ele vai estar inserido em um sistema. E todos os sistemas do nosso corpo vão formar o nosso organismo, certo? Então, a junção de todos eles forma o nosso corpo. Muito bem. Vamos verificar aqui que nós temos alguns tipos de tecido. Só que antes de nós vermos isso aqui, nós vamos ver quais são as células, o tipo de célula que vai formar o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o muscular e o nervoso, certo? Vamos verificar então? Aqui eu tenho modelos, né? Não é, professora, você... Não, são modelos, são moldes. Então, essa vermelhinha aqui, mais curtinha assim, mais achatadinha, elas são as hemácias. Elas são as células que compõem o tecido conjuntivo, que fazem parte do sangue, nesse caso, certo? Aí, nós temos o tecido muscular, que as células musculares, elas são mais alongadas nas pontas e mais cheinhas no meio, que a junção de todas elas, uma grudadinha na outra, vai formar o tecido muscular. Nós temos lá no tecido epitelial as células da pele, certo? Elas são o quê? São como escamas, né? Uma vai sobrepondo a outra e o conjunto delas vai formar a pele, certo? Então, o tecido epitelial. E também temos o nosso neurônio, ele é assim todo bonitinho, todo estreladinho, né? Ele tem o núcleo, a cauda dele, né? O axônio, onde ele vai receber a informação, vai codificar, vai interpretar e vai passar para frente. Então, essas células, o neurônio, vai formar o tecido nervoso, certo? E, vamos voltar aqui, o conjunto, olha lá, o conjunto das células epiteliais vai formar o tecido epitelial, olha, elas estão todas juntinhas. Aqui, certo? O tecido conjuntivo, o tecido muscular, dá para ver que ela tem as estrias das células, e o tecido nervoso, onde um liga no outro. Todos esses tecidos fazem parte do sistema do corpo. Bom, e o conjunto de todos os tecidos, formando os sistemas, nós vamos ter o corpo humano. Então, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema digestório, vejam que um vai encaixando dentro do outro, né? O sistema ósseo, o sistema muscular, até nós chegarmos lá na pele e o organismo por completo. Então, todos eles estão um dentro do outro e as funções vão estar interligadas ou integradas, porque um vai depender do outro, certo? Bom, os tecidos, eles têm algumas funções dentro do nosso corpo. O tecido conjuntivo, ele tem a função de formar, de preencher os espaços do nosso corpo e formar o nosso corpo. O tecido epitelial, ele vai fazer a proteção do nosso corpo. Se eu estou falando de pele, a nossa pele é a primeira barreira que nós temos com o meio externo, certo? O tecido muscular, ele vai ser responsável pelo movimento. Então, quando o músculo contrai e ele relaxa, nós vamos ter o quê? Um movimento, a realização do movimento. E nós temos também o tecido nervoso, que vai o quê? Vai ser aquele que vai dar os comandos. Prestaram bem atenção
no que a prof falou agora? Vamos então, eu vou trazer para vocês algumas imagens e quero ver se vocês conseguem responder para mim. Nessa imagem, eu tenho algumas crianças que estão brincando. Elas estão brincando com o bambolê. Elas estão realizando o quê? Pensa lá. Será que no realizar essa brincadeira, o tecido que está tendo mais ação, não é que só ele, mas que ele está tendo mais ação, é o tecido que faz a formação do corpo? É o tecido que faz o comando? É o tecido que faz o movimento ou é o tecido que faz a proteção? Resposta? Isso aí, movimento. Quando elas estão brincando, elas estão se movimentando. A próxima, nós temos aqui um esboço, né, de um corpo humano. Aí uma mão, ela está o quê? Em volta nós temos os micro-organismos. Será que é só a mão ou é a pele que nós estamos falando? Nós estamos vendo a pele. A pele faz parte do qual tecido? Tecido epitelial. Qual é a função dele? Formação do corpo, comando, movimento ou proteção? Qual é a função da nossa pele? Hein? Proteção, exatamente. Vamos ver a próxima? Nossa, e esse menino aqui, ele está o quê? Pensando. Quando eu estou pensando, eu tenho um tecido que está agindo aí. Qual é o tecido? Vocês sabem me dizer? Pelo que a prof já explicou até aqui, pelo que nós já conversamos até aqui, vocês sabem me dizer? Ele está fazendo um trabalho lá dentro da cabecinha dele, né? Porque ele está pensando no que ele vai fazer. O tecido é o tecido nervoso. Esse tecido, ele é responsável pela formação do corpo, ele é responsável pelo comando, pelo movimento ou pela proteção? O que vocês acham aí? É em quarto ano? É em quinto ano? Comando, certo? Primeiro pensa, para depois realizar alguns tipos de ações, certo? Nós temos, você já ralou teu joelho? Eu já, e eu sei como é que funciona. Então, o que acontece? Quando nós caímos lá, a gente rala o joelho, ele sai a pele, não sai? E com o tempo, ela vai se recompor. Qual é o tecido que vai estar agindo nessa situação de reconstruir a nossa pele? O tecido conjuntivo, lembram lá? E ele tem a função de formação do corpo, comando, movimento ou proteção? Resposta? Formação do corpo, exatamente. Bom, para nós realizarmos todas essas ações, para que os nossos tecidos tenham todas as suas ações, todo o seu funcionamento, para que eles consigam desenvolver tudo dentro dos conformes, nós precisamos de nutrientes, de energia. Lembram que a professora já iniciou lá no início da aula? Então, onde é que nós vamos buscar essa energia? Através dos alimentos, certo? Então, os alimentos vão nos servir de suporte para os nossos nutrientes, certo? Mas qual será o sistema dentro do nosso corpo que vai transformar aquele pedaço de pão que você comeu no café em energia? Vamos verificar? O sistema digestório, certo? Então, o nosso sistema, aqui está um esboço, certo? Ele consiste em boca, língua, o esôfago, o fígado, ele tem os seus órgãos que vão desempenhar a sua função no sistema digestório para transformar o nosso alimento em energia. Vamos verificar aqui no nosso companheiro de aula, certo? Um pouquinho melhor. Então, eu vou tirar essa parte aqui. O nosso pulmão está querendo cair. Vamos pegar ele, vamos tirar o pulmão também.
certo? Que o pulmão não faz parte deste momento. Então, o que eu tenho aqui? A boca, o esôfago que está aqui por trás, nesse cantinho aqui. Aqui nós temos o coração, que também vai ficar. Então, o esôfago vai passar por trás, vai chegar lá no estômago, certo? Lá no estômago, o alimento caiu, ele começa o processo lá pela boca, desceu aqui, ele vai transformar o alimento em partículas menores, certo? Para quê? Quando esse alimento cair lá no intestino delgado, o fígado e o pâncreas, que deve de estar aqui por baixo, tá? Eles vão o quê? Vão soltar enzimas para que lá no intestino delgado esse alimento possa ser separado, ou seja, ele já não é mais um alimento, ele se transforma no bolo alimentar, né? Lá no intestino delgado, ele vai fazer o quê? Vai tirar os nutrientes, aquela parte que nos serve, o que o nosso corpo vai usar. O que não vai usar, ele vai mandar lá para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a função vai ser retirar o excesso de água e aí terminar eliminando para fora, certo? Então, até que ele vire as fezes e sendo eliminado para o meio externo. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor disso, vamos ver se nós encaixamos aqui. Ou melhor, vamos deixar aqui. Eu vou precisar tirar esse nosso companheiro de aula. E nós vamos fazer um esquema da nossa digestão. Vamos acompanhar com a prof? Vamos deixar no nosso fígado, do ladinho. Bom, lembram do pão que nós comemos lá no café? É ele mesmo. Então, o liquidificador, ele vai servir como a nossa boca, tá? Nós temos os dentes que vão triturar, vão mastigar esse alimento. Então, eu vou colocar o pão dentro da boca, certo? A água, nesse caso, vai representar a saliva. Nossa, quanta saliva, professora! Pois é, para que o nosso alimento seja bem umedificado, umedecido, né? E ele possa descer perfeitamente. E vamos triturar. Alimento triturado. Com cuidado. Agora nós vamos chegar um pouquinho mais perto do nosso sistema digestório artificial. A professora reproduziu aqui para vocês. Então, o copo é a boca. Então, eu já antecipei, né? Ele triturou, vamos ver. Estão vendo que desceu lá no estômago? Muito bem. Vamos deixar. Vamos colocar aqui. Bom, lá no estômago, quando ele para lá, o que vai acontecer? As partículas que a nossa boca não conseguiu triturar bem, ele vai terminar de diminuir cada vez mais em partículas. E aí, o que acontece? Lá nós vamos ter, o estômago ele vai liberar o suco gástrico, certo? E algumas enzimas para que esse alimento possa ser melhor digerido. No nosso caso, nós vamos representar esse suco gástrico com essa coloração aqui, certo? Então, lá no nosso estômago entrou o suco gástrico e as enzimas, certo?
Bom, a partir do momento que o alimento foi digerido, podem ver que ele parou ali bonitinho. Quando o nosso estômago terminou a sua função, ele vai mandar para quem? Para o intestino delgado. Então, vamos ver. Olha lá. Do intestino delgado, ele vai percorrer até chegar no intestino grosso, onde ele vai ser eliminado, certo? Bom, pessoal, ali nós conseguimos entender um pouquinho melhor sobre o nosso alimento, para vocês verem que o pão que eu comi lá de manhãzinha, ele ainda pode estar no nosso estômago recebendo o suco gástrico para ele ser melhor digerido, né? Para que ele seja diminuído cada vez mais em partículas até que chegue lá no intestino delgado e ele possa ser melhor aproveitado, certo? Que nosso corpo possa retirar os seus nutrientes. Bom, vamos entender aqui que dentro do nosso organismo todos os sistemas estão relacionados, certo? E que um dos itens que nós precisamos para que ele funcione é o alimento, que vai ser transformado em energia, certo? Com isso, vamos verificar o conceito do nosso corpo. Vamos ver como é que nós conseguimos fechar. O corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas que o compõem, certo? Só o movimento sozinho, lembrem lá do carro, só o pneu sozinho não funciona. Só o alimento sozinho também não vai agir, ele vai precisar do sistema digestório, só que quando o intestino delgado separa, ele vai ter que mandar para outro lugar. Então, vai mandar lá para a corrente sanguínea, lá no sangue, e aí quem vai entrar em ação? O sistema circulatório. Mas isso é para uma próxima aula, certo? E aí, será que nós conseguimos responder a nossa pergunta? Como funciona o corpo humano? Bom, na totalidade, o nosso corpo aqui nós vimos uma primeira ideia, certo? Mas acompanhem as nossas aulas que vocês vão verificar cada vez mais o funcionamento do nosso corpo. Lembram das nossas hipóteses? Usando os nutrientes dos alimentos, usando oxigênio, fazendo nutrientes de oxigênio circular pelo corpo, realizando movimentos. Então, nós podemos ter sim, num primeiro momento, nós usamos os alimentos, né? Mas lembrem que um sistema depende do outro. Então, mas a gente acompanha as nossas aulas que vocês vão verificando o processo que vai acontecendo dentro do nosso corpo, certo? E aí, será que nós atingimos o nosso objetivo de hoje? Conhecer o corpo humano como um sistema integrado? Bom, eu espero que a primeira ideia de como ele funciona, de como ele faz parte de um sistema, né, que todos estão interligados, integrados, nós tenhamos captado, certo? Porque vai muito mais além do que só fazer a digestão. E se você acompanhar as nossas aulas, você vai cada vez mais entender esse universo do corpo humano, certo? Todo ele como um contexto. Bom, eu quero agradecer a vocês por estarem aí, nos assistindo, acompanhando as nossas aulas. E eu espero vocês amanhã para um pouquinho mais de ciências da natureza. Um grande beijo, um grande abraço a todos e se cuidem! Vem aí, arte! Olá, crianças! Para a aula de artes hoje, convido vocês a fazermos uma viagem ao tempo. E vamos falar
sobre uma semana que foi muito importante para o Brasil, um manifesto muito importante, que se chama a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, como foi chamada, porque ela aconteceu em São Paulo do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. Então, olha só quanto tempo, certo? E aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Vamos ver a foto do teatro? Olha só essa imagem que bacana. Uma imagem de 1922, né? Observem as pessoas como estão vestidas, né? Os homens de paletó, gravata, de chapéu, né? Não existiam muitos carros naquela época. Ainda as pessoas utilizavam muito o meio de transporte, as carroças, certo? E aí nós temos uma imagem agora do teatro nos dias de hoje, lá na cidade de São Paulo. Nós já temos prédios, né? As pessoas também são da nossa década aqui, certo? E é uma construção muito bonita que foi muito importante para essa manifestação, que a gente já vai entender o que aconteceu. Olha só que coisa linda. Isso aqui foi o convite para a Semana de Arte Moderna. Olha aqui, ó, Teatro Municipal. Nessa época, olha que interessante como se escrevia teatro, com TH, diferente, não é mesmo? E aí tem aqui a data, o convite. E esse convite era para assistir uma orquestra regida pelo Villa-Lobos. Ó, a gente já estudou Villa-Lobos, estão lembrados? Então, na Semana de Arte Moderna, aconteceram muitas apresentações musicais, teatro, exposições de artes plásticas, recitais de poemas, tá? E as artes visuais que eu já falei. Então, foi um manifesto cultural assim gigantesco. Mas por que será que esses artistas resolveram se reunir para criar essa Semana da Arte Moderna? O que será? Olha só, para isso a gente vai ter que voltar no tempo mais ainda. Lá no tempo no período colonial, quando a família portuguesa, a família imperial, família real, chegou de Portugal para o Brasil, tá? Então vejam lá, isso aqui é um desenho, certo? O Dom João VI e a sua esposa, Carlota Joaquina, né, vieram para o Brasil. Então tudo começou ali. Por quê? Porque nessa época não existia uma cultura brasileira, não existiam artistas no Brasil, existiam, mas não apareciam. E junto com a família real veio um grupo, uma missão francesa que eles chamavam de artistas de Paris, isso mesmo. Toda a cultura, toda a arte vinha de Paris, vinha da Europa. Olha aí, aqui uma foto antiga também, né? Mostrando toda a beleza da França. E aqui a missão francesa que veio junto com a família real, os pintores que vieram justamente para mostrar as cenas que aconteciam aqui no Brasil. Então a gente pode ver aqui, ó, a imagem do índio que foi retratado, tudo perfeito, né? Bem a imagem realista. Cenas cotidianas das pessoas que moravam aqui, dos fazendeiros, como eles viviam, tudo isso foi retratado por esses artistas da missão francesa. Então tudo era muito bonito, tudo pintado perfeitinho, o mais próximo da realidade, certo? Olha, aqui nós temos uma pintura que retrata o Dom João e a Carlota Joaquina. É uma pintura feita por pintores da missão francesa. E aí, passados 100 anos, até chegar em 1914, passaram mais de 100 anos da família real aqui, até chegar à Primeira Grande Guerra, que vocês já devem ter estudado, devem ter ouvido falar, certo? Durante todo esse período de mais de 100 anos, a cultura que foi fabricada, que foi feita aqui no Brasil, era a cultura europeia. Lembra que eu já falei aqui na aula sobre a festa junina, que os vestidos das mulheres eram todos franceses e depois foram feitas adaptações para os vestidos brasileiros. Aí nós temos uma cultura brasileira. Então todo esse período dos 100 anos, da chegada da família real até o início da Grande Guerra, a gente só tinha cultura que vinha do exterior, que vinha da Europa e principalmente da França. Quando aconteceu a guerra, você sabe que durante um período de guerra,
Infelizmente, o mundo todo aqui foi devastado, né? Foi destruído. E quando termina uma guerra, as pessoas elas têm que se adaptar a um novo mundo. Muitas passam fome, têm que buscar trabalho que já não existe. E como exemplo, vou dar aqui a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Quantas pessoas já não perderam o emprego? Então, não é uma guerra armada, mas não deixa de ser uma guerra contra um vírus. E a gente tem que buscar adaptações para isso. Temos que usar máscara. Ah, é chato? É chato, mas a gente tem que usar. Né? Temos que lavar as mãos com mais frequência. Usar o álcool gel, que era uma coisa que a gente nunca usava. Não podemos mais abraçar os nossos familiares, né? Tudo precisa ser longe. As aulas precisam ser pela televisão, porque a gente não pode ter esse contato. Então, depois de uma grande guerra, depois de uma grande pandemia, as pessoas precisam reestruturar as suas vidas. E foi isso que aconteceu. Agora chegou onde eu queria. Quando terminou a Grande Guerra, as pessoas tiveram que fazer adaptações. E aí esses artistas pensaram assim, opa, chega de mostrar aquela França bonitinha, todo mundo com seus vestidos maravilhosos, aquela cultura linda e maravilhosa, né? Aquelas pinturas reais. Chega, precisamos nos reunir e fazer um protesto, um manifesto para formarmos um grupo de artistas para valorizar a arte do Brasil. E foi isso que aconteceu. Eles buscaram uma identidade nacional, algo que pertencesse ao nosso país, certo? Então, ficou a arte brasileira. Esse grupo que se reuniu, ele era chamado de Grupo dos Cinco, onde nós tivemos uma artista plástica chamada Anita Malfatti, tivemos o Mário de Andrade, que era músico, era um estudioso, escrevia também, era escritor. O Oswald de Andrade, que também era da área de literatura. Tarsila do Amaral, que eu acho que vocês já viram uma aula de artes aí sobre a Tarsila, que também era uma artista plástica. E o Menotti Del Picchia, que era da literatura. Então, esse grupo aqui de 5 foram os que encabeçaram. É claro que teve muitos mais artistas, muito mais músicos, né? O próprio Villa-Lobos também participou da Semana de Arte Moderna. Mas foram esses 5 que fizeram toda aquela movimentação para que começassem a surgir e despontar esses artistas brasileiros. Então, olha aqui, nós temos uma foto antiga da Anita Malfatti. E aqui nós temos 2 telas dela. Olha que diferença daquela que a gente viu da Missão Francesa e das telas da Anita Malfatti. Olha que bacana. Essa tela aqui se chama Tropical. E ela procurou retratar o cotidiano brasileiro, né? Dos caboclos, das pessoas, dos ex-escravos, dos netos dos escravos que estavam aqui. Então a gente vê assim, uma mulher descendente afro e a colheita. Olha os frutos que nós temos aqui. Banana, laranja, abacaxi, são todos frutos da nossa terra, do nosso Brasil. E foi isso que a Anita quis retratar, algo do nosso cotidiano. Aqui ao lado, uma tela que chama Vida Caipira. Olha que bacana, bem nessa época, né? Nós temos um casal aqui de vestido, ela com vestido longo, né? Vocês estão vendo prédios aqui? Não, trata-se de uma pequena vila. Olha os morros, uma pequena igreja, quer dizer, não era mais aquela catedral imensa lá de Paris, não, era uma igreja genuína brasileira, certo? Então a vida simples das pessoas lá na vila. Aqui uma foto do Mário de Andrade, né, que era escritor, que também foi muito importante porque ele fez uma grande pesquisa no Brasil inteiro sobre a música brasileira também. É muito bacana, mas aí é assunto para uma aula só. Depois nós temos também o Oswald de Andrade, que embora eles tivessem o mesmo sobrenome, eles não eram irmãos, certo? O Oswald também era da literatura. E por fim, na área das artes, a Tarsila do Amaral, que foi é muito conhecida, ela é muito retratada quando falamos em arte. E aqui a gente tem uma foto dela mesmo, um retrato, e aqui ela fez o seu autorretrato, né? Autorretrato quando a gente pinta a própria fotografia, certo? Então vejam que embora a gente consiga reconhecer por alguns traços que realmente é a Tarsila, né? Ela tem umas características na própria pintura,
mas não é uma pintura realista. Não é como se fosse um retrato, quer dizer, não precisa mais ter tudo perfeitinho. Porque depois da guerra ninguém mais ficou o mesmo, as pessoas foram transformadas. E isso também foi transformado na arte. Aqui nós temos duas telas da Tarsila do Amaral também. E olha que interessante. Olha essa imagem aqui. O que vocês podem observar aqui? A Torre Eiffel lá de Paris, certo? Mas ela não está em Paris. Se nós olharmos bem ao redor, essas cores coloridas, bem brasileiras, as pessoas, olha, que foram pintadas, retratadas aqui, são os negros que aqui moravam, né? Ex-escravos, alguns ainda nessa época, infelizmente, ainda eram escravizados. Mas o que ela fez? Ela retratou o morro da favela. Porque depois da abolição da escravatura, os negros não tinham para onde ir. Aqueles escravos não tinham uma morada. O que eles fizeram? Eles foram se fixar nos morros. Lá no Rio de Janeiro, toda aquela favela começou a se formar porque as pessoas não tinham onde morar. Os escravos não tinham para onde ir. Então, foi uma forma da Tarsila mostrar o nosso cotidiano, o cotidiano lá no morro da favela. E aqui, uma tela que ela chamada de operários, também muito interessante. Porque o que aconteceu depois da guerra? As pessoas da Europa, a Europa foi mais castigada na guerra do que o nosso país, que praticamente não teve uma guerra aqui. Mas os estrangeiros, os imigrantes começaram a chegar no Brasil. De todas as etnias, principalmente os italianos, os alemães, né, ucranianos, todos vieram da Europa para cá. Então, o que ela demonstrou aqui? Aqui no fundo, nós vemos a indústria como sinal de trabalho. E aqui nós vemos pessoas de várias etnias, tá, que vieram em busca de trabalho, certo? Então, ela quis mais ou menos retratar isso aí. E aqui uma foto do Menotti Del Pica, que também era da área de literatura, que a gente não vai aprofundar hoje. E por fim, eu trouxe aqui uma tela para vocês, que vocês vão ver lá no site, então prestem bem atenção. Essa obra da Tarsila do Amaral ficou muito importante, sendo uma das principais durante o manifesto da Semana da Arte Moderna, e se chama Abaporu. Olha que interessante, que cores que predominam aqui. O azul, o amarelo, o verde, que são cores bem brasileiras, né? E mesmo o laranja, que são cores fortes, cores alegres, certo? Mas olha que estranha essa pessoa. Você já viu uma pessoa com uma cabecinha desse tamanho? Ou alguém com um pé desse tamanho? A Tarsila quis mostrar alguma coisa aqui pra gente, certo? O que ela quis mostrar? Como era um período pós-guerra, as pessoas não puderam mais se preocupar tanto em estudar, em aprender a ler e escrever, por isso que ela representou uma cabeça pequena. Por quê? Porque as pessoas precisavam se preocupar agora em se manter vivas, elas precisavam comer, e para comer precisa de trabalho. Por isso ela retratou esse braço, essa mão e esse pé, uma forma gigantesca, como sendo mão de obra do trabalho, certo? Então essa é a imagem do Abaporu. Aqui, o que nós vemos aqui? Uma vegetação própria do Nordeste, né? Bem brasileira, o cactus, um céu azul assim, sinal de que não existia chuva. E aqui nós temos um sol lindo e brilhante, certo? Então é mais ou menos essa ideia. Por que eu estou explicando essa tela para vocês, essa obra? Ela está no site e vocês vão fazer uma releitura. Para quem não lembra o que é uma releitura, ó, agora nós fizemos uma leitura. Nós comentamos as cores, as linhas, tudo que tem na obra, certo? A releitura é você pegar essa obra e transformá-la. Vocês não vão usar a mesma obra, copiar perfeitinho como está. Não. Vocês serão os artistas e terão que fazer diferente. Vocês vão pegar apenas alguns elementos, quer dizer, de repente vocês podem desenhar o homem, mas esse homem não precisa estar aqui, lá no Nordeste. Ele pode estar no meio do mato, ele pode estar no mar, ele pode estar fazendo outra coisa, né? Esse braço aqui está segurando a cabeça, mas pode estar fazendo outra coisa, certo? Então vocês vão transformar essa imagem. Isso é fazer uma releitura. Então, a obra está lá no site, vocês também podem pegar na escola de vocês para terminar essa atividade em casa, certo? Então, relembrando,
Nós vimos sobre a Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, que foi criada para mostrar a realidade do povo brasileiro, uma arte genuinamente brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Eu sou a Paty e sou contadora de histórias. E hoje eu vim para dar as boas-vindas ao nosso novo quadro Baú de Memórias. Nós vamos contar para vocês várias histórias muito inspiradoras sobre a relação entre as crianças e seus avós, bisavós e outras pessoas da nossa família que vieram antes de nós. E você, que é aluno do 4º ou 5º ano, vai participar de um concurso. Sim! Assista às contações de histórias do Baú de Memórias até o final. Depois, você vai escrever um texto do seu jeito, contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você e seu avô ou avó, ou até mesmo o biso e a bisa. Pode ainda contar alguma história que eles viveram. Liga para eles, conversa com os familiares e coloca essas memórias no papel. Você deverá escrever esse texto na folha que a escola está entregando aos seus pais ou responsáveis e devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira. As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola e vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação. E aí, amiguinhos, vamos lá? Conta para nós a sua história. Quem sabe a gente não conta ela aqui também. Baú de Memórias! A Bisa fala cada coisa. Esse livro foi escrito por Carmen Lúcia Campos. As ilustrações são de Marília Bruno e a editora é a Panda Books. Minha Bisa fala umas coisas muito estranhas. Suas palavras são fáceis e conhecidas, mas deixam minha cabeça cheia de dúvidas. A Bisa diz que tem uma pinta no céu da boca. Será que o céu da boca tem estrelas e cometas? Ela sempre reclama de dor na batata da perna. Será que é de tanto comer batata frita? Eu acho que é. Quando corro na sala, ela me chama de pé de vento. Será que o vento lava o pé ou ele tem chulé? Eu não gosto de chulé. Cuidado com o braço do sofá, ele pode quebrar, ela me avisa. Será que dá para engessar o braço quebrado do sofá? Quando se olha no espelho, ela diz que as maçãs do rosto estão sem cor. Será que as maçãs do rosto são vermelhas ou são verdes? Às vezes ela sente uma dor na boca do estômago. Será que a boca do estômago usa batom? A Bisa compra remédio para a raiz do cabelo e para a planta dos pés. Será que ela está virando uma árvore de ponta cabeça? A Bisa passa o creme no rosto para tirar os pés de galinha. Será que ela usa os pés de galinha para fazer a canja? Ela fala que gosta muito de um dedinho de prosa. Será que esse dedo de prosa tem unhas grandes e passa um esmalte? A Bisa conta que quando era moça vivia com o pé na estrada. Será que ela nunca foi atropelada ou levou uma multa? Sempre que se lembra do Biso, ela sente
um nó na garganta. Será que ela engole o nó? Por isso é que ninguém vê? Quando ela fica nervosa, ela avisa que o coração está saindo pela boca. Será que não é perigoso ela se engasgar? Eu adoro quando a Bisa fala que eu sou a sua menina dos olhos. Aí eu nem preciso de explicação. É amor e pronto. A Bisa fala cada coisa. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Outro cachorro. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empatar.